Graça e paz, um bom dia! Hoje nós continuamos com o nosso devocional diário. Se você está acompanhando nossas indicações de leitura do Antigo Testamento, terminamos hoje a leitura de Juízes, capítulos 19 até o capítulo de número 21. E no Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, é onde nós estamos lendo e comentando. Eu quero te incentivar a ler o capítulo primeiro, depois ouvir o devocional, depois você vai comentar o que você entendeu, vai fazer perguntas se houverem dúvidas, vai compartilhar, vai curtir. Se você não é inscrito, claro, se inscreva e vamos levar a palavra do Senhor adiante. Tiago, neste capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 13, ele vai falar sobre um tema de um problema que com certeza ele recebeu reclamações das igrejas para as quais ele escreveu, que estavam ali na dispersão, na diáspora. Vai dizer que ali, naquele lugar, estava havendo a acepção de pessoas. As pessoas ali que chegavam ricas, com pompas, com boas vestes, eram chamadas a entrar e assentarem-se em lugares de honra, lugares ali melhores, e aqueles que chegassem como andarilhos, com roupas que não condissessem com a ideia de que aquelas pessoas queriam, de que aquilo era algo aceitável, eram ali até ditas para sentarem-se próximo aos seus pés. E aí Tiago vai dizer, ele exemplifica isso aqui nos versículos 2 e 3, mas ele começa dizendo: não tenhas a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E quando se faz essa distinção entre o rico e o pobre, ele pergunta no versículo 4: não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Olha o que Tiago está chamando a atenção, a acepção de pessoas. As pessoas estavam fazendo aquilo ali, e o detalhe é que essas pessoas às quais eles estavam trazendo ali para frente, estavam ali honrando, eram pessoas que blasfemavam o próprio nome, blasfemavam contra Cristo, diz o versículo de número 7. Diz que eles levavam essas pessoas aos tribunais, e Tiago está ali pensando como pode haver uma contradição deste momento. E ele diz no versículo 9: se todavia fazer exceção de pessoas, cometeis pecado, é um pecado. E o interessante, o mais grave é que ele coloca aqui no versículo 11 esse pecado de acepção como se fosse um outro pecado que nós consideramos mais sério. Naquela época parece que era a mesma coisa. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. O exemplo que ele está usando é o seguinte: o pecado, ele é pecado em qualquer lugar, seja o adultério, seja um homicídio, e a acepção de pessoas também é um pecado que aquelas pessoas deviam deixar de lado. E aí ele vai entrar num dos temas mais comentados da sua carta. Até hoje, esses versículos que nós vamos falar sobre eles agora em Tiago são muito debatidos, principalmente no pensamento de que Tiago está indo contra Paulo. Paulo, ele fala muito sobre a justificação pela fé, inclusive a igreja protestante hoje existe por causa dessa doutrina na qual Lutero se firmou sobre ela. Lutero chegou a dizer que a igreja fica de pé ou cai de acordo com a doutrina da justificação, e muitos querem colocar a carta de Tiago como uma carta que se opõe a Paulo. O próprio Lutero chegou a chamar a carta de Tiago no início, quando ele começou a estudá-la, de carta de palha, epístola de palha, porque ela não sustentava, queimaria rapidamente, provavelmente é o pensamento dele. Porém, nós sabemos que não funciona assim. O que Tiago está dizendo para nós é que não tem como haver proveito na fé se não tiver obras. Pode acaso a fé salvá-lo? Ele pergunta no versículo 14. E aí ele é bem prático, ele traz aqui um exemplo: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, necessidades do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aí ele conclui naturalmente que a fé, se não tiver obras, por si só é morta. No final do capítulo ele vai dizer, no último versículo, que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele está aqui exemplificando e deixando muito claro diante daquelas pessoas que se a fé não foi evidenciada pelas obras, ela não tem proveito algum, ela é morta. Ele chega a fazer aqui um desafio: tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé.
Tiago não está se opondo a Paulo, ele está complementando, porque sim, nós somos justificados pela fé, porém essa fé, ela só se torna real em nós quando nós praticamos as boas obras, ou praticamos as obras, ou ajudamos o próximo, como é o exemplo que ele está trazendo aqui. Vamos lembrar que diante de nós está a necessidade de ajudar o próximo. Como eu vou evidenciar a minha fé? A fé não é algo intelectual, algo abstrato. A fé, ela é vívida, ela é real, ela é realizável. E aí ele vai usar o mesmo exemplo que Paulo fala sobre Abraão ter sido justificado pela fé. E aí ele, aqui no versículo de número 21, ele diz: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Ele traz também Abraão aqui para nós podermos vê-lo. Ele traz a tela a Abraão para que nós possamos estudar sobre a vida dele. E ele diz que foi pelas obras que a fé se consumou. Veja que ele vai dizer, ele não está contradizendo, ele está dizendo, a fé está ali, mas ela só foi consumada pelas obras. Abraão, ele teve fé a ponto de levar o seu próprio filho para ser entregue, para morrer, para sacrificá-lo, na verdade, porque ele tinha fé e a sua fé foi evidenciada pela obra. Diz o versículo 23, e cumpre a escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. E aí ele diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Entende-se somente? A pessoa também é justificada pelas obras. A justificação, ela acontece em nossas vidas por uma obra de Cristo, ponto final. Porém, quando nós somos regenerados, nos entendemos justificados, nós vamos evidenciar isso através de uma vida voltada para Deus, através de uma vida que Deus trabalha. O próprio Paulo, ele vai dizer isso aos Efésios, que nós fomos salvos para as boas obras. Então, não adianta alguém dizer que tem fé se não tem como evidenciar isso através da sua vida. Entendamos isso de uma vez por todas. Se você é um salvo em Cristo Jesus, pode ter certeza que a sua salvação, a sua regeneração, aquilo que você percebeu internamente vai ser vivificado, vai ser mostrado, vai ser demonstrado através das suas obras, através das suas ações. Não deixe de estar evidenciando a sua fé. Se ela realmente existe, o amor, a paz, a longanimidade, o fruto do Espírito, a ação de amor e de perdão, o cuidado pelo próximo vai estar sempre diante de nós. Que Deus abençoe sempre a sua vida e a paz do Senhor.